Começando outro vídeo, né? Assuntos diferentes, né? Voltando o assunto dos carros usados, como é que tá o mercado de usados, na minha interpretação. O mercado de carros usados, lugar bonito, né? Ele tá muito diferente, vamos dizer assim. Ele tá um pouco diferente do que era. A primeira questão em relação aos preços, né? Os preços subiram, né? Por causa de pandemia, né? Essas coisas aí. Agora, outros problemas. Só que esses problemas, ao longo do tempo, o que podem ocorrer? Que as coisas ao longo do tempo tendem a se equilibrar, né? Sempre é assim. O cara fala, não vou trocar de carro. E começa a manter o carro dele. Manter melhor. Você pode ver que as boas oficinas estão sempre lotadas, né? Tem outros problemas de falta de mão de obra e tal, enfim. Mas está sempre lotada. Então os caras estão fazendo a manutenção dos carros para não vender, né? É essa a minha visão. Por exemplo, meu caso, por exemplo, que eu tenho 2 carros. Eu até andei pensando em vender um. Mas quando deu essa crise eu já desisti. Por quê? Eu falei, se eu vender, depois eu não consigo comprar mais. Então deixa, porque o carro ali na garagem, o carro todo mantido, é um dinheiro que você tem ali, parado, entendeu? Às vezes dependendo do que vai acontecer, é muito melhor do que você ficar com o dinheiro na mão, que aí você vai gastar. E foi o que eu fiz. E ao mesmo tempo eu não penso em trocar ele. Eu ia vender só para ficar com um carro só. Mas aí agora, como eu divido quilometragem, ficou mais difícil trocar de carro, eu não vou vender mais. Paciência. Então é menos um carro bom no mercado. Porque o carro está com a manutenção todo em dia. Enfim. Muitas pessoas estão pensando assim. Eles não resolveram não vender mais os carros, né? Pô, vou vender meu carro pra quê? Tipo assim, vou dar um exemplo específico ali. E falar de carros mais acessíveis. Carros, vamos dizer, até 50 mil. Ou até 60 mil, se for um zero, né? Eu vou vender meu carro, que vale 24. Ele tem umas coisinhas de lataria, umas bobagens, uns detalhezinhos. Então, mesmo que o Clio não é um carro, é difícil você conseguir acima da tabela. Mas é um carro que está manutenção todo em dia. Precisa fazer uns martelinhos de ouro. Precisa pintar os para-choque. Então, mal ou bem ali, vai gastar ainda uns R$1.500, que tem muito detalhezinho. Entendeu? Eu, por enquanto, eu não vou gastar. Tem que trocar uma lanterna, que tá rachada. Mas ela não tá entrando água, ela quebrou só aquela partezinha de fora. Então, velho, eu não vou investir nisso agora. Entendeu? Ele tem muita mocinha pra tirar, tem no teto. Então, mal ou bem, eu gasto mais de R$1.000 pra levantar esse carro, deixar ele, assim, apresentável pra venda, né? Que tem que trocar mais 2 pneus, gasta mais de R$1.500, cara. Tem que trocar 2 pneus, já tá chegando a hora. Então eu vou ficar com o carro, cara. Vamos dizer que o valor líquido dele cai pra 22, né? Eu fazendo essas coisas nele. 22, 23. E aí vai comprar o quê com esse valor? Vai ter que dar mais 30, 25 pra pegar outro, né? Não dá, né, velho? Isso aí não existe, cara. Então, e na particularidade, por exemplo, dos carros zeros. Hoje muitos carros, somente esses carros mais acessíveis, eles são vendidos para locadoras, CNPJ, rural, produtor rural. Então, eles são carros que, na maioria das vezes, eles não têm aquele uso particular, eles têm um uso profissional. E muitas vezes eles são mal mantidos, né?
Principalmente os carros alocados, né? O cara tem um limite de quilometragem por mês e ele volta o velocímetro todo mês para não pagar o excedente do quilômetro rodado. Ou seja, é uma situação bizarra. E aí, vendo o que eu falei lá atrás, o cara ou tá sem dinheiro, ou ele deu um tapa no carro dele, o carro dele tá bom, ele não quer dar 20, 30 mil a mais para trocar. Às vezes até tem o dinheiro, mas não quer dar. Então retraiu. É aquele lance da confiança das famílias, ela diminui. Tipo assim, eu vou trocar agora? Não vou esperar mais. Ah, mas pode subir mais. Se subir mais, aí nem eu, nem um monte não vai trocar, entendeu? Quando não tem remédio, já está remediado. Então, pensando assim, hoje, a pessoa que tem um carro bom, ela tem que pensar muito. O cara vem com som aqui, bem na minha gravação. Que bosta, velho. Então o cara tem que pensar muito quando ele pensa em trocar o carro dele. Por quê? Porque provavelmente ele vai se lascar. É possível dele pegar um carro mais novo, né? Ter que dar uma grana, pegar um carnê lá de 60 meses, 48 meses, 36 meses, e o carro ainda começar a dar problema, e o carro que ele tem não dá problema. Certo? Bom, nessa linha de pensamento, você vai fazer uma garimpada no mercado, o que você vai achar? Carro ex-combatente de aplicativo, carros que às vezes o cara tem e não está conseguindo manter, carros de leilão, que o cara pode dar sorte, né? Pegar um leilão de banco, às vezes um carro bom, mas se o cara não está pagando a prestação, ele mal ou bem está pondo gasolina no carro. Ele sabe que a financeira vai tomar o carro dele. Então ele às vezes vai rodando 1 ano ou 2 sem fazer nada no carro, né? Pode gerar problemas como pode não, né? Mas sabe lá como é. Esse acúmulo de manutenção vai cair no nome do novo dono. E aí você tem que comprar muito abaixo, porque tem carro também que estão pagando caro. Porque para você revender, você também vai ter que revender abaixo. Você vai tirar aí 20% da FIP e você vai se dar mal. Se você comprar assim. Porque você vai vender ele 20% abaixo da FIP. Enfim. É um papo só descontraído. Eu vejo essa situação desse jeito. Eu vejo uma dificuldade aí para achar um carro bom. Eu acredito até que os carros estão baixando um pouco de preço, mas vai garimpar um carro bom desses mais acessíveis, a não ser dos carros mais caros e mais antigos também, aí é pior, né? Bom, aqui nesse canal você não vai ouvir gente falando, o seu carro que você está comprando não tem um Apple CarPlay, não compre. Se o seu carro que você está comprando não tem uma plataforma XYZ, ou esse carro não for turbo, injeção direta, com motor novo, não compre. Vocês tinham que ver a minha cara, imitando eles, né? Aí que vocês vão rir. Você fazer caras e bocas, né? E olhos. O olho quase vira, né? Imagina. O olhinho do cara quase virando. Ai, esse carro, ele é muito bom. É muito bom. É 140, 50 mil, 208 mil. Compra que é um bom negócio, porque vai subir. A conversa dos caras. O cara chega. Olha a conversa do cara, velho. O cara chega e fala assim: não, o Commander é um bom negócio. Ele tá 208 mil no lançamento, mas vai subir. Putz, grila, velho. Nesse canal você não vai ouvir isso. Beleza? Então vamos lá. Vamos caminhar. O objetivo dessa caminhada aí é daqui a pouco voltar a pedalar.